Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Adriele e a nossa aula de hoje é para estudar as preposições em inglês. Em específico, as preposições de tempo, de lugar e de movimento, tá? São esses três a princípio. Então, em língua inglesa, nós falamos prepositions of times, place and movement, tá? Que é de movimento, place, que é de lugar, e time, que é de tempo, ok? Então, as preposições, as prepositions, são palavras ou frases que esclarecem alguns relacionamentos entre as sentenças, que na maioria dos casos, elas vão sempre preceder um substantivo, ou seja, vão estar antes de um substantivo ou até mesmo antes de um pronome. Então, a preposição, tanto em português como em inglês, elas são palavras ou até mesmo frases que elas vão se conectar com outras. Elas vão fazer ligação, elas são muito importantes na análise, tá? Para iniciar, nós vamos ver as prepositions of times, ou seja, as preposições de tempo. Quais são as preposições que nós vamos estudar? São essas: in, on, at, before, during, after, a princípio, tá? São essas a princípio: in, on, at, before, during e after. Aí, à medida que vai surgindo, eu vou explicando para vocês, tá? O in é uma preposição utilizada para iniciar, ou dizer, para partes de um dia. Então, a gente tem que cuidar que não é dias da semana, e sim para falar parte de dia, tá? In, por exemplo, eu vou falar in the morning, tá? Então, é parte da manhã, ok? In the morning. De meses, in May, né? No maio, no caso. Também eu vou usar o in em situações antes de estações do ano, ó, in the summer. Também vai informar quando algo acontece, né? Antes de hora, por exemplo. The Easter will close in an hour. Então, in an hour. Fechou antes da 1, certo? Então, informa quando algo acontece, tá? Ou que não ocorre faz um tempo, tá? For example, he has not visited in months. Então, ele não tem nos visitado há meses. Então, eu vou utilizar o in nessas situações. Parte do dia, meses e estações do ano, quando algo acontece e quando já aconteceu quando não acontece há muito tempo, ok? Já o on, eu vou usar com dias da semana. Então, cuidado, não é parte do dia, tá? Então, é dias da semana. Então, eu posso colocar on Monday, on Wednesday, on Tuesday. São dias da semana, então eu vou colocar on, ok? E também com datas, que vai envolver dias, tá? Então, on the 15, ok? Então, 15. Ou em mês mais dia. Eu vou colocar janeiro mais o dia 10. Então, on January 10, ok? Então, eu vou colocar aqui, nesse caso, o on em antes de dias da semana, on Tuesday, e com datas que vão envolver dia, tá? Ou também em meses que também mais o dia, que vão envolver também o dia, tá? Então, não misturem o in e o on com partes do dia, tá? Parte do dia, in the evening. Então, in the morning, ok? Agora, o at eu vou usar em momentos exatos do dia, tá? Por exemplo, the class begins at 7 o'clock. Então, eu estou dizendo o momento exato, às 7 horas, em ponto. O'clock significa em ponto, tá? Às 7, no caso, 7, ok? E também, eu vou usar o at para expressar idade, tá? He married at the age of... Aí, 40, em inglês, ok? Então, eu quero falar que ele se casou, tá? Com 40. Então, expressa idade, tá bom?
Prosseguindo. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês. Agora, as preposições before, ele vai indicar que algo acontece mais cedo. Então, o before é antes, que a gente acaba confundindo o before do after, né? O before antes e o after depois. Ou seja, o before vai acontecer um pouco mais cedo do que o determinado horário. E o after é o que significa que vai acontecer mais tarde do que o horário foi especificado, tá? For example, aqui eu tenho, ó, wash your hands before you eat. Então, ó, algo vai acontecer mais cedo do que um determinado horário, antes que você coma, tá? Lave as mãos antes que você coma. Então, eu tô dizendo, tô indicando que algo vai acontecer mais cedo do que o determinado horário, tá? Agora, o after vai ser ao contrário. Eu vou dizer o que acontece mais tarde do que o determinado horário, ok? For example, after you finish dinner, you can. Dessert. Ok. Então, eu estou dizendo que depois que você terminar o seu jantar, você pode vir, certo? Então, estou dizendo para vocês que algo acontece mais tarde do que um determinado horário. Então, before, antes, e after, depois. E o during? O during indica algo que vai acontecer no meio de um processo, durante. A tradução dessa palavra seria durante, tá? Então, please be silent during a lecture. Então, please be silent during the lecture. Então, estou pedindo silêncio durante a leitura. Please, por favor, please be silent. Ok? Faça silêncio durante a leitura. Tudo bem? Aqui eu tenho as preposições de lugar. Prepositions of place. Ok? Então, quais são? O in, novamente, o on, novamente, e o at. Ai, como que eu vou saber se ela é de tempo, se ela é de lugar? Calma, tá? Calma que eu vou mostrar para vocês as diferenças. Então, o in, o on, o at, in front of, tá? O behind, o beside, between, o among. Aqui, o restante, inside, outside, next to, over, under, near e opposite. São essas preposições, tá? As preposições de lugar, nós também temos um sinônimo que podem ser preposições de espaço. Elas sempre vão introduzir algumas informações sobre onde que algo vai acontecer, onde algo se localiza ou vai ocorrer, tá? Então, a gente tem que pensar em preposições de espaço, em situações, diferente da de tempo, diferente da de movimento, tá? Então, o in, aqui no caso, ele vai indicar que algo se localiza dentro de um espaço determinado, tá? Por exemplo, smoking is not allowed in the store, tá? Aqui eu estou dizendo que está localizado dentro de um espaço delimitado, ok? O on vai indicar uma localização em uma superfície. Vamos pensar em algo plano em uma superfície, como, por exemplo, the letter is on the table. Então, aqui eu estou falando, ele escreveu uma carta, né, sobre a mesa, sobre a superfície da mesa. Só que também ela é utilizada para indicar uma rua. O nome da rua é um espaço, tá? Ou indicar antecedendo o nome da rua. George Washington, Avenida George Washington. Tá, Our office is on George Washington Avenue. Então, eu estou falando que nós trabalhamos na Avenida George Washington. É um espaço, ok? O at vai indicar uma posição mais específica, um endereço, tá? Então, Gabriela is at the gym. Então, a Gabriela, né, está lá na academia, em him, ok? Então, é um espaço específico, um endereço, tá? E o in front of, indica uma posição, obviamente, de algo à frente, in front of. Então, algo à frente, tá? For example,
He sits all day in front of the computer. Então, ele, tá? Está sentado na frente do computador. Passa o dia todo, ele passa o dia todo no computador. Tá? Então, eu quero falar in or of, in front of, em frente a. Ok? Prosseguindo. Então, a outside vai indicar uma localização na parte externa. Então, outside significa fora, fora da garagem aqui, por exemplo. The car is outside the garage. Então, o carro está fora. É espaço, mas está na parte externa, tá? Externa significa para fora. Outside, tá? Next to vai indicar uma proximidade de alguma pessoa ou de alguma coisa. Next to, próximo, tá? Por exemplo, in the supermarket, ou seja, no supermercado, the fruits are placed next to the vegetables. Então, eu estou dizendo que as frutas estão próximas aos vegetais, lá dentro do supermercado, in the supermarket, ok? Então, a nossa próxima preposição é o over, que também significa acima. Cuidado, acima, não sobre a superfície, tá? A superfície eu uso on the table. Over significa acima, não está tocando na superfície, mas está acima, ok? E eu posso usar a palavra above como sinônimo, tá? Então, the plane is flying over the city. Então, ó, o avião está sobrevoando acima da cidade e não tocando na cidade, ok? Under significa abaixo. Então, é abaixo, não tocando a superfície de baixo, mas significa abaixo, ó. The fork is under the table. Então, está abaixo da mesa, tá bom? Near significa perto, tá? Perto de algo. Então, the restaurant is near the shopping mall. Então, estou falando que o restaurante está perto do shopping, tá? Agora, opposite significa do outro lado. Do outro lado. Por exemplo, the store is opposite the building where you live. Então, estou falando que do outro lado que você vai encontrar o que você gosta, ok? Lá do outro lado. Reparem que essas preposições, meninos, eles vão indicar ali, vão estar sempre ao redor de um espaço. Sempre vai estar dando uma localização, um endereço, tá? O lugar onde está sendo apontado, por exemplo, tá? Agora, as preposições de movimento, e não apresentam movimento, as preposições de lugar, tá? Agora, as preposições de movimento, eles vão ser preposições que vão ser sempre usadas com verbos que vai indicar movimento. Por exemplo, correr, andar, caminhar, ir, fazer, viajar, pular. Então, são verbos que vai fazer, não, que vai indicar movimento, tá? Essas preposições, elas sempre vão introduzir uma informação de movimento, tanto para uma pessoa, para um animal ou para um objeto em um lugar determinado. Então, esses verbos aqui eu trouxe para vocês em inglês, tá? Run, walk, swim, fly, jump, travel, come, go, be sent, be taken, ok? Então, correr, nadar, caminhar, pular, viajar, ok? Então, são verbos que indicam movimento do sujeito que faz a ação. O to significa para, ao, a com crase ou as, dependendo, né? Ou então aos, vão informar aonde alguém vai ou aonde alguém já foi, tá? Então, como se eu fosse falar para você, next to, tá? Next to school, então venha para a escola, tá? Venha, come to school. E aqui o to vai informar onde alguém vai, tá? Por exemplo, he goes to work every day. Então, he goes to work. Aqui estou dizendo que ele vai para o trabalho todo dia. Every day, certo? Então, eu estou dizendo que ele vai ter esse movimento, vai informar um movimento. He goes to. O detalhe, meninos, que aqui o verbo go
ele é irregular, ele está conjugado aqui no plural, justamente porque eu tenho a terceira pessoa do singular, o he, né? Então, o he vai me dizer que o he, she e o it, o verbo, quando ele está no presente, eu devo colocar, acrescer o Szinho lá, ok? Então, por isso que tá he goes to work, tá? Agora, towards significa, é uma preposição que significa em direção a algo ou a alguém. Vai indicar um movimento de uma direção. She moved towards him to speak to him. Então, ela se moveu, tá? O próprio verbo, moveu-se. Então, aqui é um passado. Ela se moveu, tá? Moved, passado ed, ok? E o from? O from significa de e da, que indica o quê? Uma procedência, uma origem, tá? Então, eu vou usar nessas situações. Então, I am from Brazil, I'm from Brazil, tá? Que eu vou indicar a minha procedência, a minha origem, eu sou brasileira, I am Brazilian, tá? Então, eu quero mostrar que a minha procedência é do Brasil, portanto, vou usar from. Outro exemplo, we walked home from to movie theater, ok? Theater, no caso. Aqui eu estou dizendo, ele caminhou da casa dele para ver o cinema. Enfim, ele caminhou, o verbo aqui, ó, uma procedência, uma origem, tá? Around, esse verbo around, aliás, essa preposição, ela vai estar significando ao redor, tá? Movimento circular, ok? Ao redor, cerca de alguém, cerca de alguma coisa. Então, the children, olha aqui o exemplo, eu vou levantar um pouquinho. The children hang around the house. Então, as crianças estão ao redor da casa, ok? Já o between é uma preposição que vai indicar um movimento, mas quando vai descrever um caminho. Tá? E outra coisa, o between significa entre, tá? Então, entre duas coisas. A caneta está entre a mesa e o sofá, por exemplo. Então, estou dizendo que é uma preposição que vai descrever um caminho também nessa situação. Por exemplo, the train travel between these two cities. Ok? Então, estou falando que o trem viaja entre, ok? Prosseguindo. O into significa para dentro, tá? Então, enquanto o outside é para fora, o into é para dentro. É um movimento que se descreve ao entrar em algum lugar. Então, into the pool. Então, ela pulou, ok? Ela pulou. Jumped into the pool. Agora, out of significa para fora, indica a saída de alguém. Então, como que eu vou saber diferenciar o outside, que é para fora, e o out of, também que é para fora? O out of, ele vai indicar alguém que vai sair do lugar, porque vai ter movimento. E o outside não, eu vou falar, ele está lá fora. Agora, a pessoa sai, ela está saindo lá para fora. Então, aí tem o movimento, é diferente, tá? Geralmente significa o oposto do into. Então, quando o into é para dentro, o out of é para fora. She came out of the pool, tá? Então, a she came out of the pool, fora da piscina. Ela foi para fora da piscina. Indica uma saída, ela está saindo da piscina, tá? Diferente do into, ela pulou para dentro da piscina, tá? E o up, eu acabei não colocando coloridinho, mas vocês visualizam aí. O up e o down. O up, né? Up significa para cima. Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês, que ele é bem conhecido também. She ran up the stairs, tá? Então, o up significa para cima, dar um up, ok? E o down, que é ao contrário, eu significo para baixo. Tá? O down é para baixo, indica o quê? Uma descida. O down, tá? Então, é para baixo. O up, para cima, ok? Então, aqui eu estou dizendo ó, que os gatos estão correndo para baixo da árvore, tá? Então, the cat ran down the tree.
tá? Então, eu estou do tree, no caso, tree mesmo, que é uma árvore, porque tree é um número 3, né? 1, 2, 3, e aqui é tree, tree é árvore, tá? Prosseguindo. Aqui tem uma observação quanto ao beside, tá? Nós não podemos confundir o besides, com Szinho, com o beside. No plural, significa além de. E no singular, o beside significa posição ao lado de uma outra pessoa, de uma outra coisa, tá? E a preposição but, que significa exceto, tá? Aqui, ó, all the student but will graduate, tá? Mas a princípio são esses conteúdos. As 3 preposições. As preposições de lugar, né? Então, ela vai indicar o quê? Um espaço, place, lugar, espaço. Já a preposição de tempo, o nome dela já fala, vai estar ao lado para indicar um momento que aquilo aconteceu, tá? Já a preposição de movimento vai indicar e vai estar com verbos que vão exercer a função de movimentação, tá? Bom, meninos, essa foi a nossa aula. Caso vocês tenham dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Então, count me, please. Então, se caso vocês acharem necessário, podem me procurar, ok? Vocês também têm uma lista de exercícios para responder. É assim que vocês terminar, nós encerramos essa semana, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. See you!